Sejam bem-vindos. A mensagem dessa manhã tem a ver com uma introdução que o Samuel me deu nesta manhã. Eu vou usá-lo como exemplo. O Samuel chegou à igreja, eu estava descendo e ele estava subindo as escadarias e disse: hoje eu não vim de terno e gravata porque hoje eu fui dispensado. O senhor não me chamou, agora vou brincar um pouco. Ele falou: o senhor não me chamou para participar em nada, então hoje sou dispensável. E eu brinquei com ele e falei: realmente você hoje não presta para nada. Hoje você está imprestável, Samuel. Paulo escreve algo, aparentemente uma brincadeira para nós, mas algumas pessoas na igreja pensam que não têm o devido valor. Algumas pessoas pensam que elas são a menor das menores e ninguém as valoriza. Algumas pessoas pensam: eu não faço nada na igreja, eu não tenho valor nenhum para a igreja. Paulo escreve justamente sobre isso. Se você trouxe sua Bíblia, por gentileza, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. É interessante que Paulo começa no capítulo 12 a falar sobre os dons espirituais. Ele vai finalizar esse assunto no capítulo 14. E normalmente, ao olharmos para os dons, a primeira pergunta que nós fazemos é: quais são os meus dons? Que dons eu tenho? E, na verdade, todos deveríamos saber que temos algum dom. Talvez mais do que um, muitos outros. Talvez nós mesmos não sabemos os dons que temos. E Paulo, ao falar dos dons, ele menciona vários desses dons. E ao lermos esta carta, nós pensamos somente nesses dons e que eles servem para quê? Para que servem os dons? Para edificar a igreja, não é mesmo? E é mais ou menos isso que Paulo vai dizer, e nós vamos ver algo mais do que ele menciona nesta carta. E o que isso tem a ver com a ceia do Senhor, o que tem a ver conosco como uma igreja cristã. O dia da mensagem é: todos são importantes para o Senhor. Paulo começa dizendo no verso 12: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. E agora ele vai dizer no verso 4: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Agora ele vai mudar a declaração e ele diz: e também há diversidade de serviços, mas agora ele não diz que o Espírito é o mesmo, ele diz que o Senhor é o mesmo. No primeiro momento ele diz que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E agora ele diz que os serviços são diversos, mas o Senhor é o mesmo. E ele continua dizendo: há diversidade de realizações ou de coisas que nós fazemos para o Senhor, mas Deus é quem opera tudo em todos. E ele vai dizer no verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a ajudar toda a igreja, diz a Bíblia, a linguagem viva. Portanto, Paulo usa aqui a trindade para dizer que ter dons, servir, fazer uma realização para a igreja, sempre é uma ação da divindade sobre o nosso coração. Ele está nos levando a uma conclusão de que todos são importantes, porque o Espírito trabalha em todos nós. E ele então vai dizer sobre os vários dons que são concedidos. A uns deu o dom de aconselhar, outros deu o dom de ouvir, a outros o dom da fé, outros de compreender os espíritos, outro de operar milagres. A cada um Deus deu vários dons. Eu lembro da história de uma senhora que ela vinha à igreja, sentava-se sempre mais ou menos no fundo da igreja, quietinha, e ela não fazia absolutamente nada na igreja. Ela vinha, sentava-se, assistia o culto e ia embora. Ela não era diaconisa, ela não ajudava em nada na igreja, não ajudava, não cantava, não tinha nada, não fazia absolutamente nada. Ela vinha para o culto, sentava-se e ia embora. E um dia o pastor, ao observá-la, ficou intrigado. Eu fui falar com ela: sim, irmã, eu observo que a senhora vem à igreja, a senhora não participa, a senhora não se envolve, o que a senhora gostaria de participar de algum ministério da igreja?
E ela disse: pastor, eu tenho um ministério. Ela falou: meu ministério é vir e sentar aqui, e enquanto o senhor está pregando, eu oro para que o Espírito de Deus o use e transforme o coração das pessoas. Esse é o meu ministério. Eu não quero me envolver em outro, porque eu gasto meu tempo em casa orando para que Deus salve as pessoas. Todos têm um dom, todos são importantes. Por isso que a Bíblia menciona vários dons. E aí Paulo vai fazer uma alegoria. Ele diz que, na verdade, existe só um corpo. Existem muitos membros, mas existe só um corpo. Ou podemos dizer assim, muitos somos membros desta igreja, mas a igreja é uma só. Todos nós defendemos a mesma igreja. Todos nós levantamos a mesma bandeira. Jesus é o mesmo para todos nós. As verdades que defendemos, ela é válida para todos nós. E a nossa igreja, nós a tratamos com carinho, nós amamos a nossa igreja. Nós queremos que as pessoas falem bem da igreja. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e dizem: puxa, vocês são um povo diferente. É assim que nós queremos ser vistos. E Paulo fala justamente sobre isso. Ele vai dizer no verso 14: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí ele diz: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ter do corpo, diz o apóstolo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E ele continua dizendo, e no verso 19 ele diz: se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O que isso nos ensina? Isso nos ensina que nós só somos fortes quando estamos unidos. Nós não somos um sozinhos. Deus não conduz uma pessoa individualmente, diz a inspiração. Deus conduz um povo. Por isso, quando alguém diz assim: eu vou ficar em casa, eu assisto pela internet. Se você não tem condições de vir, é louvável e parabéns por você fazer isso. Mas se você pode vir, você deve vir à igreja, porque é aqui que o Espírito ministra em nossos corações. É aqui que Deus conduz o seu povo. É aqui que Ele nos torna fortes. Eu contei já essa história e ela é muito real. Conta-se de um rapaz que era muito ativo na igreja e ele mudou-se a um apartamento que da janela do apartamento dele, ele olhava a porta de entrada da igreja dele. E aos domingos à tarde, ele sempre ia à igreja aos cultos, às quartas, aos domingos, aos sábados. E aos domingos à tarde colocou a televisão na sala, ele se ligava na televisão e dizia: faltam meia hora ainda, vou assistir esse programa, faltam 10. Passou o tempo, ele deixou o culto e ficou assistindo os programas, e com o tempo ele deixou a igreja. Você compreende então que nós somos um povo e Deus nos chama para estarmos juntos. Por isso ele diz: todos são importantes. Ninguém pode dizer: porque aquele tem mais dons do que eu. Não é o dom que torna você importante. Você que é importante com o dom que Deus lhe deu para ajudar a igreja. No verso 21, Paulo diz assim: os olhos podem dizer à mão: não precisamos de você. E a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós são incoerentes, ele diz, ou inconvenientes, nós o revestimos de especial honra. Olha o que Paulo está dizendo. Aqui está a razão pela qual Paulo concede e diz que todos são importantes. Ele diz: ao contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são mais necessários. Aqueles que parecem ser menos dignos, a esses nós damos mais honras. E aqueles a quem parecem ser tão inconvenientes entre nós, a esses nós damos especial honra. O que Paulo está dizendo? Que nós só somos igreja quando nós verdadeiramente olhamos para aquele que é mais fraco e tentamos levantá-lo. Para aquele que parece se sentir mais insignificante, nós damos mais honra e dizemos: você é tão importante como qualquer um outro. A razão dos dons é justamente essa.
é olhar para o mais fraco e ajudá-lo, olhar para aquele que se sente insignificante e levantá-lo. Por isso, se você olhar para os dons e ir para o capítulo 13, onde Paulo diz sobre o amor, ele vai dizer justamente que o maior dom que você pode ter é o amor, porque a única forma de você levantar quem está fraco é se você amá-lo. E ele vai dizer que o amor é paciente e é bondoso com aquele que é irreverente. Ele vai dizer que o paciente não se arde em ciúmes se o outro se sobressai nas suas funções, porque na verdade ele vai dizer, se aquele na sua função está fazendo algo maravilhoso para o Senhor, eu também estou ali, porque nós somos uma família, nós somos uma igreja, nós somos um povo. Ele vai dizer, ora, o amor, ele jamais é orgulhoso, ele sempre vai fazer com a intenção de que todos sejam beneficiados. Isso também nos ensina que eu não posso dizer que lá fora a forma como eu me conduzo não afeta a minha igreja. Tudo o que nós fazemos está representando a todos nós. Por isso ele diz, quando um está sofrendo, todos sofremos. E quando um está alegre, todos nós nos alegramos. A verdade é que esse é o sentimento da igreja. De nós pensarmos que todos são importantes. E por isso nós nos reunimos, nos congregamos como irmãos e certamente pensamos que quando Jesus voltar, de estarmos eternamente com Ele. Jesus na cruz nos uniu a todos, por isso Paulo diz, não há grego, não há judeu, não há negro e não há branco, não há escravo e não há livre, todos somos um em Cristo Jesus. Em Jesus não há nacionalidades, em Jesus não há posição social, em Jesus somos todos iguais. Você é importante, todos somos. Que Deus abençoe a cada um de nós e que a ceia do Senhor nos traga esse ideal de pertencimento à sua igreja. Amém. Amém. Pais, quero ler um salmo e desejo que as palavras desse salmo sejam para a Daícha. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Essa é uma obrigação dos pais, de fazer com que a Daícha ande nos caminhos do Senhor e tema o seu nome e a sua bondade. E aí o salmista diz que essa criança, Daícha, será feliz e tudo irá bem com ela. Olha que lindo. E diz assim, o Senhor abençoe a Daícha durante os dias da vida dela e que ela veja os filhos dos seus filhos. Portanto, há uma bênção por toda a eternidade. E o Salmo termina dizendo que a paz esteja sobre a Daícha. Que Deus abençoe e ao apresentá-la ao Senhor, que esse ato simbólico dê a certeza a todos nós de que nesse momento nós entregamos a Daícha aos cuidados do Senhor. Vamos ajoelhar? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, estamos em Tua presença, estou aqui com os pais da Daícha, e nesse momento elas trouxeram a Tua casa para terem a Tua bênção e entregarem essa criança para os Teus cuidados. Pai querido, como ministro do Evangelho, eu entrego esta criança, Daícha, nas Tuas mãos. Que o Senhor coloque sobre ela o Teu Espírito, conforme diz a Tua palavra, que ela tema o Senhor, obedeça Teus mandamentos e que a felicidade esteja sempre sobre a vida dela. Que o Senhor aguarde juntamente com seus pais, seus demais familiares, para a eternidade contigo. Pai Santo, lembramos também das nossas crianças que aqui estão e os pais. Que a Tua bênção repouse sobre eles também. Nós oramos no doce nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a se colocar em pé para lermos 1 Coríntios 11, 23 e 24. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós.
Fazei isto em memória de mim. Versos 25 e 26. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aqueles que puderem, ajoelhemos para agradecer a Deus. Querido e amado bom Pai, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença e somos agradecidos pelo Teu Santo Espírito ter nos conduzido até aqui. Neste momento, Pai, nós estamos participando desta Santa Ceia. Senhor, o emblema do pão representa o Seu corpo. Ajuda-nos, ó Deus eterno, a nos modelarmos de acordo com a Tua vontade. Apaga, Senhor, as nossas transgressões e nos transforma, Senhor, vitoriosos nesta vida, porque nós ansiamos viver contigo eternamente, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Ainda em Tua presença, Senhor, diante de nós está aqui o suco de uva, que representa o Teu sangue derramado no Calvário. Como Teus filhos, Senhor Deus, nós não temos palavras para expressar nossa gratidão por tudo que simboliza o Teu sangue. O Teu sangue que foi derramado em nosso lugar é o sangue que nos purifica do pecado. E é o sangue que nos dá a esperança de um dia estarmos novamente nessa santa ceia que o Senhor fará no céu. Nós não merecemos, Senhor Deus, mas o Teu sangue nos dá esse mérito de estarmos na Tua presença. Por isso, Pai, renova a nossa esperança neste momento. E aceita a nossa adoração, o nosso louvor, e que muito em breve possamos todos, como uma família, estar ceando contigo. Em nome de Jesus, amém. Os diáconos e as diaconisas irão distribuir os emblemas. Você pode estar sentado. Para participar, receba o emblema e aguarde até que todos o recebam. Se alguém não lavou os pés, chegou depois, receba os emblemas. O não lavar os pés não impede você de receber os emblemas. Lembre-se, você terá em suas mãos o maior simbolismo do que Jesus fez por nós. Que Deus abençoe a nossa ceia.
se acabou, não lhe resta mais futuro, o presente é a dor. Mas alguém lhe falou de Jesus o Senhor, e ouvir é o bastante pro milagre do amor. Foi assim que Cristo curou almas perdidas, fez o céu se mover pra sarar suas feridas. Quem espera ver o céu se abrir apenas quando o mundo acabar, pode não reconhecer o Senhor se o milagre hoje não experimentar, pois o céu se abre agora para quem quiser. A fé conduz o homem à salvação, e ainda que morra, salvo estará, pois a mão de Cristo entrega o coração. Impossíveis questões que superam a razão não se pode explicar ou chegar à solução. Necessitam de um Deus de impossíveis ações, como abrir o mar vermelho e da saliva da visão. Não se pode entender na mente humana o agir do Senhor para salvar a quem o ama. Quando nos unimos a alguém em plena convivência, conhecemos sua casa, sua maneira de agir não é diferente com Jesus. É preciso conviver para poder reconhecê-lo quando Ele nos chamar. Espera ver o céu se abrir apenas quando o mundo acabar, pode não reconhecer o Senhor se o milagre hoje não experimentar, pois o céu se abre agora para quem quiser. A fé conduz o homem à salvação, e ainda que morra, salvo estará, pois a mão de Cristo entrega o coração. Pois a mão de Cristo entrega o coração.
Todos receberam? Todos receberam o pão e o suco? As crianças também? Muito bem. Antes de nós bebermos e comermos, eu gostaria que você olhasse para os emblemas e, ao olhar, pense que eles são um simbolismo de um fato real. Jesus, com seu sangue e seu corpo, nos salvou na cruz do Calvário. Faça uma oração de gratidão e depois participemos. Que Deus abençoe a todos. Antes de cantarmos, você poderá deixar o cálice no banco da igreja, depois será recolhido. Quero agradecer aos anciãos, também aos diáconos e diaconisas, a irmã Cláudia e a irmã Fernanda pelo momento de adoração das crianças e também pela sua presença. Vamos ficar em pé, vamos juntos cantar o hino final da nossa Santa Ceia.
Senhor, nosso Deus, nosso amantíssimo Pai, aqui está a tua igreja diante de ti, Senhor. Eu os coloco em tuas mãos nesta hora, e o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, os livre de todos os males, e o Senhor também os guarde para estar eternamente na ceia contigo. Abençoes a cada um de nós, entregamos a nossa vida e tudo que temos em tuas mãos, no doce nome de Jesus. Amém.